O Rio Grande do Sul produz todo o diesel. Aí qual foi a resposta? Aí está, bom dia pessoal. Segunda-feira, 16 de março de 2026, agora são exatamente 9 horas 10 minutos. E para quem ainda não me conhece, vamos ligar X, tô louco pra dar-lhe. E para quem ainda não me conhece, meu nome é Daniel, sou motorista de aplicativos aqui na cidade de Porto Alegre. E se você chegou de paraquedas aqui neste canal, não sabe de onde eu vim, não faz ideia para onde passa até casa de cara, não faz ideia para onde eu vou e muito menos o que eu me alimento, aproveite agora, deixe o like, inscreva-se, torne-se membro e não esqueça de ativar o sininho para receber sempre em primeira mão as novidades deste canal. Dito isto, eu até ia, tá, administração nós vamos. A Washington Luiz 855, escola de administração da URGS, para quem não sabe. Pegar a primeira corridinha aqui, esqueci de ligar o Guigo. Eu até ia dar um banho de aniversário pro Moisés, sabe? Porque ele tá precisando de um carinho, tá precisando de um salão, tá precisando de fazer as unhas, tá precisando tirar as pontas, enfim, né? Mas cheguei aqui numa lavagem aqui perto da minha casa, aqui na Otto Niemeyer. Tem 4 carros na fila, não tem condição. Eu já pensei, eu não saio antes do meio-dia, eu não tenho paciência para isso. Eu não tenho saúde para esperar 2, 3 horas para uma lavagem. Não tenho, desculpa, não tenho. Sinal que deve ser bom o serviço dos guri, né? Então, se por acaso hoje eu passar por uma lavagem vazia, eu paro e dou um banho porque tá precisando. O Moisés tá precisando, ainda mais que ele fez um ano sexta-feira, eu não dei nada para ele de presente. Que papo de louco, né? Enfim, vamos buscar então a Ana, a primeira passageira do dia, aqui na Tristeza, levar lá para a escola de administração da URGS, para cima deles e ferro nelas. Vai, Moisés. Isso, voltamos. A região do aeroporto está fluindo um pouco melhor e também tem ainda aquela tranqueira lá no trecho da 290 em Eldorado do Sul, chegando na ponte do Rio de Jacuí. Já estão encomendados a nova leva de adesivos aqui do canal Diário de um Uber. Dessa vez não vai ser temático. Vai ser o bonecão de camiseta preta, que foi a segunda versão de adesivos que eu fiz. A primeira com o bonecão. O bonecão é a caricatura, né? Vou mostrar pra vocês a plaquinha que eu não consigo mostrar no vidro. Esse bonecão, adesivo primeiro, aquele que eu fiz com o bonecão. Sem fantasia nenhuma. Acho que até o final dessa semana ficar pronto. Já aconteceu, 2 colegas me abordaram no final de semana e eu não tinha adesivo para entregar. Fiquei mal. Fiquei mal. Mas tá certo, faz parte do processo, né? 9h49, tô aqui, ó, na Rua General Câmara, no Centro Histórico de Porto Alegre, na esquina que o Juliano chama de esquina mágica. Mas eu tô completamente mal posicionado agora. Esse horário é o pior lugar para se dar em Porto Alegre aqui. Depois que eu peguei a menina, a Ana, lá, quando eu iniciei a viagem, me dei conta, é 9 e pouquinho, não dá para ir pro centro essa hora. Eu vou passar raiva. Daí me surpreendi, quando eu cheguei ali, larguei na escola de administração, tocou no Espírito Santo, 9 pila, uma Comfort pequenininha, curtinha, para levar pro Shopping Rua da Praia. Tá, beleza, não esperei nem 15 segundos, já tocou outra. Tudo certo. Eu larguei ele no Shopping Rua da Praia e parou valendo. Já tô fazendo uns 5 minutos, 6, 10, sei lá quanto tempo. Eu deixei ela ali, vim até aqui pensando se eu ia em direção ao Praia de Bela, se eu vim em direção à rodoviária. Eu pensei, acho que melhor em direção ao mercado público, rodoviária, né? Tenho mais chance de pegar alguma corrida, alguém que veio fazer alguma compra, alguma coisa assim, já tá voltando pra casa. Mas agora é complicado, esse horário aqui no centro, pra quem tá na pista há mais tempo, aí sabe, é o pior local de Porto Alegre. Agora não tem lugar melhor para se estar que na Zona Sul, por exemplo. Ou lá no extremo da Zona Norte. Como eu não moro para lá, então eu nunca estou nesse horário lá. Agora é o horário de estar na periferia, né? Longe da região central de Porto Alegre. Mas enfim, depois ratei, né? Porque eu não estou acostumado a sair nesse horário, 9 horas. Normalmente eu saio 11, 11h30. E aí já dá para vir pro centro. Porque daí o pessoal já começa a sair para almoçar, aquela coisa toda, já está retornando para casa e tal, mas agora tá terrível. Ratei. Foi inexperiência da minha parte. Eu vou rodando vazio agora em direção à Santa Casa. É isso que eu vou fazer, eu pegar Júlio de Castilhos. Não adianta ficar parado aqui. Se eu ficar parado, sim, devo ficar parado até meio-dia e não vai tocar. Eu vou ter que rodar vazio, faz parte do processo.
Eu vou em direção à Santa Casa, aqui pela Júlio de Castilhos, devagarinho, pela faixa da direita, inclusive. Né? Que nem os velhos taxistas que ficam rodando na rua com os peixes-espada, como disse o Diego outro dia no podcast. E daqui a pouco toca, né? Tem que tocar alguma coisa. Enfim, só para avisar então que os adesivos já estão encomendados. Devem ficar prontos até sexta-feira. Eu aviso aqui no Instagram, quando estiverem prontos. Daí vocês podem fazer aquela gritaria de novo para pegar a sua versão. Aqui mesmo, Joselme. Cadê ela? Tem uma senhora mexendo no celular aqui na minha frente. Riachuelo, Avenida Otávio Brocha, número 236. E não disparou o cronômetro. Nem 1,80 vou receber caso ela não apareça. Mandar mensagem que não mandei ainda. Enfim, não é que deu uma sequenciazinha de papum. Papum, 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 papum. Depois que eu falei com vocês, tocou rapidinho. Menino Deus. Fiz 2 curtidas pro Menino Deus, depois levei no fora, depois levei no Hospital Mãe de Deus. E agora eu vim pro centro e já tô esperando a Joselme, que tocou exatamente aonde eu tava parado. Deve ser essa senhora aqui. Bom dia, Joselme. É Joselme? Sou eu mesmo. Deu tudo certo. Pode ser atrás desse branco aí. Aqui? Isso. Lá na frente nunca tem lugar. Feito então, senhores. Tenham cuidado aí. Uma ótima semana pros senhores. Pessoal sem noção, sabe? Abre a porta como se eles estivessem sozinhos no mundo. Deixa eu achar minha sombra que eu preciso falar uma coisa pra vocês. Uma novidade. Uma novidade, não sei se pro canal, pra mim, pra nós, pra vós, pra eles, mas uma novidade. Deixa eu só... Tô aqui na Ferreira Viana, tô com essa senhora lá do centro, então. Eu tava falando, a minha ideia era comentar com vocês. Que apesar do horário, apesar do mapa ridículo, tocou. Nada de extraordinário, é verdade. Só corridinha de merda. Pelo menos curtas, né? Aquela coisa toda. Mas não fiquei ocioso. O que já é grande coisa pro horário, né? E daí peguei essa senhora com um rapaz, não sei se é filho dela, acompanhante, sei lá o que é. Aqui pra Ferreira Viana, tá difícil achar uma vaga. Na sombra, pelo menos. Aqui na frente tem uma. Eu acho que é na sombra, É uma vaga de garagem, mas eu vou ficar aqui dentro e rapidinho, não vou queimar muito tempo. E até porque se eu não ligar X não vai tocar mais nada mesmo. Apesar disso, eu fiz acho que 8 corridas, a metade Comfort e a metade X. Deixa eu mostrar pra vocês que eu me adquiri no dia de ontem. Um novo celular, eu sempre fui resistente a trabalhar com 2 celulares. Isso não mudou em nada, né, na verdade. Eu tenho pavor de notificação na tela de um celular, imagina de 2, né? Mas eu vou trabalhar isso aqui, eu comprei isso aqui para trabalhar na parte dos vídeos e tal, armazenar, editar, subir, baixar e aquela coisa toda. E também mexer com ele no Instagram, nas redes sociais. Vai ser mais então para essa parte. E o meu celular antigo, o anterior, ele vai ficar focado no trabalho, já está todo configurado bonitinho, com Uber, com Waze, com Haikyuu Parta. Eu preciso transferir os bancos, por exemplo, os meus bancos eu vou transferir para esse outro aqui, né? Enfim, eu ainda estou em ajuste. Cheguei em casa ontem de noite, comecei a mexer, a configuração não está 100% ainda. E é um Edge 70 da Motorola, o meu anterior é um Edge 30. Por sinal, fica a dica, a linha Edge, eu tô com ela já faz, sei lá, uns 7, 8 anos. Todo esse tempo. Eu comecei com os aplicativos, eu tinha um Motorola Force. G-Force, se não me engano. Aquele que tu derrubava no chão e não quebrava o vidro. E daí eu tive problema porque ele molhou e eu parou de funcionar a câmera, né? Daí eu comprei na época eu precisava de um celular com bateria boa. Vocês vão lembrar, os antigos vão lembrar. Daí eu comprei um Samsung, eu não lembro qual é o modelo do Samsung, que de fato a bateria durava uns 2 dias, aquela bateria. Só que a câmera travava toda hora. Vocês lembram que travava toda hora? Travava. Naquela época eu só gravava com o celular.
Então daí eu fui para a linha Edge da Motorola, voltei para a Motorola no caso, já faz uns, isso foi, estou falando de 2000, antes da pandemia, 2019, 18, 20 por aí, antes da pandemia. Agora tô trancando a saída. Viu? Eu falei que ia ser rapidinho, mas o pessoal não acreditou em mim. Vamos ficar no sol para concluir esse assunto então. E daí eu tive 2.30, o primeiro 30 que eu comprei foi de entrada, Edge 30 no caso, e ele também tinha um problema de travamento da câmera, porque não é um celular preparado para ficar no sol, como tá esse aqui agora está debaixo do sol. E daí acho que faz 4 anos que eu comprei esse aqui, e foi disparado o melhor celular que eu tive na minha vida, esse aqui. Porque ele tem uma bateria que dura o dia inteiro. Hoje tá viciada, tá? Eu confesso para vocês, hoje a bateria dele tá viciada, porque ele passa o dia inteiro carregando. Então, se eu tirar do carregador, hoje em dia a bateria dele dura no máximo umas 3 horas. Né? Esse é um problema de todo mundo que trabalha com o celular sempre sendo conectado. Mas ele faz tudo perfeitamente, né? Até muito pouco tempo atrás, todos os meus vídeos eram todos filmados nesse celular, eu fazia edição. Edição eu não faço, mas enfim, aquela coisa, configuração, renderização, sei lá o quê, tudo nele. E daí já fazia um tempo que eu tava pensando, preciso ter uma alternativa, daqui a pouco isso aqui vai dar pau e eu vou ficar empenhado, aquela coisa toda, e daí eu preciso também fazer... E enfim, outras situações, eu quero fazer live assim como o Kleber Trimotorista, e para ele fazer live ele precisa de 2 celulares, porque a GoPro... até fiz um teste outro dia aqui, funcionou de alguma maneira, mas eu fico muito restrito, eu não consigo, por exemplo, configurar o vídeo. Enfim, a parte interna do YouTube lá eu não consigo fazer via GoPro. A GoPro eu só transmito, né? Só faço a transmissão. Se eu tivesse um computador aqui no carro para fazer a conexão, né, por camadas, aquela coisa toda, acho que até rolaria fazer uma live com a GoPro. Mas daí é uma estrutura bem mais complexa, né? Agora, para fazer assim no dia a dia e tal, rodando com passageiro e com celular de viagem ao mesmo tempo conectado, eu precisaria de 2 celulares. E outro dia eu falei com o Kleber Trimotorista, ele mesmo mais ou menos me disse como é que ele faz. E eu tenho a ideia de fazer, não da forma com que ele faz todos os dias, o 100% do trabalho dele. Fazer esporadicamente, pelo menos escolher um dia da semana para fazer uma live ali de 1 hora, 2 horas também, de repente aos domingos, por exemplo, sei lá. Né? Mas eu quero fazer, daí com esse celular eu vou conseguir fazer isso, vou conseguir colocar ele aqui, daí eu vou colocar ele no mesmo suporte que a GoPro tá, por exemplo, né? E daí eu faço essa questão e tal. Enfim, compartilhado com vocês a novidade. Então esse aqui é um Edge E70, tá? Ele não é mais Ultra, o meu que eu tenho aqui é o Edge Ultra, tá? Que seria o top da linha. Ele não é mais, agora não existe mais o Ultra na linha Edge, porque a Motorola lançou uma categoria Premium, que se chama Signature, né? Ou seja, na teoria esse aqui não é tão bom em relação à entrega que o que eu tenho antigo, né? Mas são gerações completamente diferentes, são 4, 5 anos de diferença, e esse aqui não tenho dúvida que ele vai me responder, fazer tudo que eu preciso, sem problema algum, né? E até porque eu não vou forçar tanto ele em relação a... Não vai estar o tempo inteiro no sol, por exemplo, como está o outro agora, né, paradinho no sol ali, e não vai estar o tempo inteiro carregando, então a bateria dele vai ter uma vida maior, enfim, né? Então, tudo isso para dizer o seguinte, me ajudem a pagar isso aí, mais um parcelamento que eu me meti, né, que eu pretendo que o canal pague essas contas. Lembrando que eu já tenho o parcelamento da GoPro e todos os acessórios que eu comprei, microfone, para, né, fazer esse estúdio aí, de alguma maneira. E agora mais um parcelamento do celular. Então, me ajuda aí como? Não tô te pedindo dinheiro, né? Não tô te pedindo dinheiro, não tô te pedindo R$1. Eu só quero a tua curtida nesse vídeo. Só quero a tua curtida, o teu compartilhamento, o teu hype, para que o YouTube entenda que esse vídeo é relevante, pelo menos para ti, e ofereça para mais espectadores. Se esse canal crescer do jeito que eu imagino, que eu gostaria, que eu precisaria que ele crescesse, ele se paga. Ele se paga, eu acredito que ele se pague, né? Senão daqui a pouco eu vou ter que começar a fazer umas clubes caça-níquel aí para pagar minhas contas, né? E é quase que uma situação irreversível para quem está nas redes sociais. Não se corromper com publi caça-níquel. E bons ouvidos para isso, tá? Fiquem tranquilos que tigrinho eu não vou oferecer aqui neste canal de merda.
Não é todo dia que se vê uma Ferrari em Porto Alegre, né? Vai passar por mim aqui à direita, ele tirou o pé, não quer aparecer no canal. Não quer aparecer no canal, uma Ferrari SUV, eu nunca tinha visto na vida. Não consegui pegar o modelo dela, preta, coisa mais linda. Ele vai entrar na Soledade? Não entrou, ele só tirou o pé mesmo, não quer aparecer no canal. Tá, deixa eu ver passar agora, eu vou mostrar pra você. Olha que coisa linda essa aí à direita, ó. Não sei que modelo que é esse aí, ó. Ferrari, só eu que eu consegui pegar. Eu nunca tinha visto esse modelo de Ferrari. Normalmente, esse formato, assim, SUV, normalmente tu vê baixinha, esportiva, né? Enfim, é raro, mas acontece. Eu vi algumas já, sei lá, talvez 10 vezes na minha vida em Porto Alegre. Não sei se 10 carros diferentes, na verdade, também, né? Mas a primeira é SUV. Só para não passar batido, pegar a Tatiana agora aqui na Nilo Peçanha e levar para o Iguatemix. Na verdade, no prédio do lado. Nilo Peçanha número 3000 é o prédio da esquina que tem ali, aquele condomínio novo. Estância, se eu não me engano. Deixa eu parar essa sombrinha aqui para ler para vocês. Que eu descobri aqui agora. Sobre a Ferrari essa. Aqui, ó. Ferrari Puro Sangue 6.5 V12 725 cavalos. Ano 2025, cor preta, modelo Puro Sangue. O licenciamento dela está em dia até dia 30 de abril. Imagina a facada que vai ser o IPVA dessa Ferrari de 7.355.650 reais. Chega até me engasgar. Repito, Ferrari Puro Sangue preta, ano 2025. 6.5 deve ser cilindradas, né? V12 725 cavalos. 7.355.650 reais. Não é para qualquer, né? Eu não tenho nem ideia de quanto dinheiro é isso. Não tenho nem ideia o quanto que é isso de dinheiro. Enfim, eu coloquei no aplicativo esse que a gente consulta a placa. E pelo menos é isso que o estagiário desse aplicativo está me dizendo. Meio-dia 17, estou aqui na rua Arnaldo Balvê, Jardim Itu-Sabará. Trouxe um casal de senhores para cá desde ali da Cipó. E agora eu vou esperar um pouquinho aqui. Não vou me movimentar, porque daqui a pouco o pessoal começa a ir pro CAF, começa a ir trabalhar, né? E até para as escolas. Mas as escolas eu passo. As escolas eu passo para todos, porque todos levam, né? Todos levam na escola. Ali na emergência, né, Senhora? Uhum. Ok. Bem ruimzinho ela tá. Tchau, tchau. Não vamos entrar na Gonçalo, vai ser complicado. Meio-dia 43, trouxe uma senhora e sua mãe, bem velhinha, bem fraquinha ela tá, vieram pra emergência. Entrou, tentou ser simpática comigo, disse, ai moço, não tá tudo bem não.
Daí, tá, eu olhei assim, tipo, olha, eu acho que tem que ter perto de 90 anos. Deve ter perto de 90 anos. Tá, mas não é sobre ela que eu queria falar. Queria falar que eu vim agora no pior trecho. Um dos piores trechos do dia, né? Que é Plínio/24 em direção ao Hospital Moinhos de Vento. E que, por incrível que pareça, não doeu. Não doeu. Não sei se vocês repararam quando estava entrando ali. Eu não tinha passado aqui de propósito. Nas últimas semanas, André Puente, eu tenho que subir. Não vou buscar. Não tem como atravessar. Até tem como atravessar aqui e pegar Gonçalo de Carvalho, mas é um saco. Tem que contar com a colaboração dos outros. Ou esperar o sinal fechar, porque é bem na saída do hospital. Esse aqui, já falei, né, é um dos piores locais em Porto Alegre para se embarcar. Tem alguns piores, né? Cada um vai ter o seu. Esse aqui, para mim, tá no top 3 com certeza. Mas estão fazendo uma obra, já faz mais ou menos umas 2, 3 semanas que estão fazendo aquela obra ali. Eu escutei na Gaúcha esses dias. Tem obra na Ramiro, em frente ao Hospital Moinhos e tal. E daí eu não tenho mais vindo pra cá. E daí hoje estou com essa corrida, eu pensei, e daí eu, pelo Gigo, deu 20 minutos lá de onde eu tava. Eu acho que foi até um pouquinho mais, mas de qualquer maneira não doeu, como eu falei antes. Eu disse, olha, se o Gigo tiver certo, não vai doer. E daí nós podemos ver como é que anda a obra, né? Que eu não tinha visto até então. De dia. Esses dias passei de noite aqui, mas passei cantando pneu, nem reparei. E é justamente na área de embarque e desembarque, que é um caos, né? Porque é bem na lomba, na entrada do hospital. Daí os colegas não conseguem parar ali, porque não sabe, não consegue. Os passageiros não vão para lá, porque é ruim, de fato, é muito ruim de ficar parado ali, porque é assim, ó. Aqui, ó, vou mostrar para vocês, ó. Tá tendo a obra bem bem na frente do hospital, ó. Eu vou dobrar direito, vou descer a Ramiro, já que eu recusei pegar 2 corridas para ingressar na Gonçalo de Carvalho. Dá para ingressar aqui, ó, mas daí tu tem que atravessar a Ramiro e contar com a colaboração dos coleguinhas. Ou esperar o sinal fechar. E por vezes, na saída do hospital, tu não tem como ficar parado esperando. É ruim isso aqui. E aqui à direita estão fazendo essa obra. Não sei se você consegue ver aí, ó. Tem uma patrola, tem um caminhão. Eu acho que eles estão ajeitando essa área de embarque e desembarque, né? Deixando ela maior, mais larga, sei lá. Pra tentar dar uma ajeitada nisso aqui, né? E para quem não sabe, a Ramiro Barcelos, que é essa rua que eu tô descendo agora, é uma das saídas da cidade também. Então ela tem um fluxo altíssimo. Tem um hospital, que é o Hospital Moinhos, onde eu estava ali, nessa região ali, que também tem muito fluxo de passageiro. Aí na frente tem um hospital à esquerda e um prédio comercial à direita. Por si só já é o suficiente para movimentar uma rua normal, esses 3 prédios. Agora vai! Vai até o caminho e para, quer que eu passe por cima? Fora da faixa, no meio da rua, sabe? Zero amor à vida. Cristóvão para Barão. Não vamos para Barão, porque agora tem Santo Inês. Não quero pegar a tranqueira de Santo Inês. E além disso também, antes do hospital ali, para juntar tudo na mesma quadra, tem o Colégio de Bom Conselho, e agora são 15 para 1 da tarde. Então, tipo, normalmente a Ramiro é intransitável nesse horário. E eu vim justamente para ver, e mais uma vez eu repito, não doeu. Mas é o tipo de corrida que eu evito fazer, para não passar raiva, né? Enfim, já que não tô com nada que me convencesse a fazer até agora, eu vou parar aqui no posto Ipiranga que tem na Ramiro que eu farrapos, para mijar, e já vou até ficar off. Fiquei off, já vou mostrar por aqui também que eu tô com fome. E daqui a pouco começa o movimento da 1 da tarde. Agora são 15 para 1. 1 da tarde eu vou estar pronto, provavelmente. E daí vamos dar no meio, em cima dos... Não tem nenhuma vaga na sombra. Vou parar aqui do lado do gás, onde eu fiquei esses dias, inclusive. E é isso, daqui a pouco eu volto. Só para não passar batido, esse posto aqui aceita abastecer aí. Tinha uma época que tinha um outro dono, uma outra rede, agora é Trapézio. E quando era outra rede não aceitava. E tá R$5,99 a gasolina, pra minha surpresa. É mais barato que eu vi hoje e nos últimos dias, inclusive. A última vez que eu tinha visto abaixo de R$6 foi aquele posto lá da Bento que eu falei outro dia. Inclusive teve um colega que disse que pode ir tranquilo, que não dá nada. O posto, no caso, a gasolina confiável, disse ele. Então já vou aproveitar. Não precisa abastecer agora, na verdade, mas já vou abastecer, porque em algum momento desse dia eu ia abastecer. Já vou abastecer agora, garantir essa gasolina mais barata.
Espero que não seja premiada também. Não sei, só espero, né? E depois sim vamos almoçar. Ah, mas essa foi sem querer, eu juro que foi. Tava bom pra caralho. Penúltimo dia de frango, primeiro de feijão novo, fiz ontem da noite. Enquanto mexia no celular, olhava o Oscar, um fogão, aquele mesmo, fazia um feijão novo. Que ficou uma delícia, por sinal. Só pra não passar batida. Agora olha como é que tá o mapa. Olha como é que tá o mapa. Tudo roxo, mais 2. Já tá on, já faz uns 3 minutos. E nem a merda do estagiário me mandou, pelo menos por enquanto. Mas agora não é a hora de ligar X. E ainda mais aqui. Bom, se bem que eu não sei se eu tô bem posicionado, na verdade. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar e fazer o atalho do posto VIP. Você sabe qual é que é? Vocês não sabem, eu vou mostrar pra vocês o atalho do posto VIP. Pra sair lá na Gaspar Martins em direção ao Travesseiro. Então esse é o posto Ipiranga, Trapézio, que tem aqui na Ramiro com a Farrapos. E também, né, na Ramiro com a Farrapos, só que porém do outro lado da rua tem o posto VIP, que tem saída lá para a rua Gaspar Martins, que indo nela sentido aos bairros, eu consigo atravessar a Farrapos em direção a Cristóvão Colombo. Então só preciso atravessar aqui a Ramiro agora tem que esperar porque abriu o sinal. Ali com a Farrapos. Cri, 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 cri. E quando liberar aqui eu atravesso. E passo com cuidado por dentro do posto VIP, né? Não vou passar cantando pneu, senão os guris vão ficar bravos comigo. E ali eu vou... E daí eu saio lá na Gaspar Martins. Podemos atravessar agora com segurança. Não tem nada de errado nisso, viu, pessoal? Eu acho. Eu acho que não. Eu não tô fazendo retorno e tal. Porque o retorno por dentro de posto é proibido. Se o azulzinho te pegar, ele vai dizer que tu tá andando em passeio público. Aqui eu não sei se é isso ou não. Enfim. Já tocou, viu? Tava certo. Pega ali na Cristóvão Colombo para levar para Santa Terezinha. Eu sabia, justamente eu sabia. Era isso que eu queria. Eu queria vir em direção ao pessoal. Mas ele marcou errado. Não vou conseguir embarcar esse passageiro. Ele marcou errado. Ele marcou naquele prédio lá, o DOC. E apareceu para mim que ele tá no lado direito ali de quem vai. Não vamos fazer essa coisa. Tá dando 7 minutos para fazer o retorno. Mas só um pouquinho. O PIN tá marcando do lado de cá. Vou tentar. Vou dobrar a direita. Se o Eduardo estiver por ali, porque o PIN tá marcando que é para dobrar a direita. Só que a descrição tá dizendo perto de Med Senior. Enfim. Se eu tiver que fazer a volta, eu vou cancelar e vou esperar a próxima. Porque aquele retorno ali é terrível. Aquele retorno para General Neto, essa hora principalmente é terrível. Última vez que eu estive lá, passei raiva. Demorei para voltar. E põe raiva nisso, na verdade, né? Só vamos ver qual é a altura de Gravataí que eu vou. Mas tá dando 109 por hora. Olha aqui, ó. 109 pilinha por hora. Tá vendo aqui, tia? Uma viagem de quantos quilômetros? O quilômetro tá ruim, 87, mas 30 quilômetros no total. Pra Rua Nordeste, bairro Santa Rosa, em Gravataí. Tocou aqui pra pegar na Droga Raia. Onde é isso, tia? Apareceu a foto do lugar, eu quero ver o mapa. Jansen. Ali pertinho do Morada do Vale, do outro lado da faixa à direita de quem vai. Tranquilo, pra voltar ali. A Droga Raia, quase na 118, pertinho da 118. Já quando tá vazio é 20 minutos do aeroporto, por exemplo. Enfim, tocou aqui pegar lá. Mas a Deise tá preocupada, ela acha que alguém vai desistir, né? No caso eu, mas todos fazem. Então eu vou fazer também. Até porque se eu não for, no Mota vai. 1h30 da tarde, então bora passar raiva em Gravataí.
espero voltar o quanto antes, na verdade. Mas essa coisa tá bem paga e agora, daqui a pouco já vai parar o movimento. Por enquanto tá ok, fiz 3 corridas na última perninha rapidinho aqui. 13, 15, 2 de 13, uma de 15 para 2, 3 km. E agora vamos embora pra lá e depois vamos tentar voltar o quanto antes, né? Importante que, vai tá bom. Vai tá bom. Quando eu finalizar outra coisa vai tá bom, placar. Bem bom. Nós estamos aqui debatendo pautas e tu lá fora em reunião. Deixa eu citar para vocês o nome das ruas desse loteamento aqui e ver se vocês acham a relação. Rua Guarita, Rua Areias Brancas, Rua Capão da Canoa, Rua Nordeste, Rua Rainha do Mar, Rua Xangri-Lá, Rua Albatroz, Rua Sombra do Coco, só para quebrar o clímax, e a Avenida Jaqueline. Por que será que a Jaqueline apareceu nessa história, hein? Enfim, tô aqui nesse loteamento, que a maioria das ruas que eu citei, se vocês prestarem atenção, são nome de praias do Rio Grande do Sul, litoral norte, né? Raia do Mar, Xangri-Lá, ambas do município de Xangri-Lá, Albatroz, nordeste do município de Imbé, Areias Brancas, lá de Arroio do Sal, Guarita, a praia de Torres, Capão da Canoa, cidade, acho que não preciso falar muito sobre ela, inclusive. Rua Santa Rosa fugiu do padrão também, não lembro de ter alguma praia no litoral norte gaúcho com o nome de Santa Rosa. Se tiver, desconheço. Enfim, 2h05 da tarde, agora vamos passar raiva aqui em Gravataí. Perdi 2 tururu, um para Cis Brasil e outro para Andradas. Cis Brasil por 36 pila e para Andradas por 40. Fora isso, foi um bando de desaforo aqui para a região. E tudo me tocou uma só direta. Uma direta de 15 pila. Não sei nem para onde era, mas era para Gravataí, eu não peguei. Agora eu vou pegar aqui, essa aqui é a Rua Capão da Canoa, uma daquelas que eu falei antes, desse mesmo loteamento. Agora são 2h30 da tarde, se passaram 25 minutos. Eu aproveitei o intervalo para adicionar todos os bancos à carteira virtual do meu celular novo. Opa! E agora estou me arrastando em direção ao centro de Gravataí. Ali na frente está a Avenida do Dorival Cândido, a principal ali no centro de Gravataí, né? E vou achar uma outra sombra para esperar mais um pouquinho, para não ter que contabilizar esses 25 minutos que eu já perdi como prejuízo, né? Que loucura, sabe? É sempre uma decisão difícil a se tomar quando se vem pra cá, sabe? É impressionante que eu falo isso toda semana e toda semana repito, né? É que é tão bom sair daquele loqueiro lá, daquelas SUVs, que na hora, cara, eu só penso nisso, vamos sair um pouco daqui. Só que eu já saio com a ter certeza que eu vou chegar no destino, seja ele qual for, fora de Porto Alegre nesse horário, e vou ficar uns bons minutos parado. Com sorte eu pego um bate-volta, mas é muito raro. É muito raro, né? É muito raro. Deixa eu rodar um pouquinho aqui em direção ao centro. Poderia ter ido em direção à Cachoeirinha, mas já, né, sentido Porto Alegre. Mas não, vamos esperar por aqui mesmo e vamos
chulear por uma corrida de Gravataí para Porto Alegre. É aqui, moço? Isso. Feito então. Uma boa tarde pra ti. Obrigado, igual. Tchau, tchau. Ah, já falei pra vocês que tá fazendo um calor infernal. Ah, tá um calor infernal e o ar-condicionado não tá dando conta. Agora há pouco eu até pensei, será que ele não tá com problema e tal? Você viu em um WhatsApp que tem que responder aqui. Enfim, peguei uma corridinha aqui pra Cachucha. Só peguei porque era pra, né, me movimentar em direção a Porto Alegre, mas acho que já me arrependi. Ah, sei lá, foda-se. 13h01 da tarde, 1 hora que eu tô aqui, eu fiz 15 pila, que foi com essa corrida aqui. E nada mais. Ah, cheguei, liguei a câmera pra dizer que, vambora, mas não, alguém foi mais rápido do que eu. E olha que eu fui rápido aí. Tô pra Rua da Conceição, lá em Porto Alegre. Eu só fiz assim, eu quase derrubei o celular, inclusive. E alguém conseguiu. Foi mais rápido do que eu. Provavelmente ele derrubou o celular também. Quem espera sempre alcança, né? Demorou, mas veio. 13h06. Veio de Comfort por cima. Primeira Comfort que tocou aqui na região. Quando eu fiquei lá 25 minutos parado naquele loteamento lá que eu deixei a moça, só veio uma direta do X e o resto tudo Tururu. Tudo no X também, né? O Comfort não veio no Tururu aqui em Porto Alegre. Região de Porto Alegre. Na tua cidade vem, eu sei que em Caxias o Comfort vai no Tururu. E se eu não me engano, se tu tá no aeroporto, o Comfort também vai no Tururu. Pra quem não sabe, é como eu chamo o radar de viagens. Desculpe o som, tá? Eu tô zonzo. Esse calor tá me fazendo mal. Na real, esse calor tá me fazendo mal. Tá, 28 pilas vou pegar aqui na rua do lado, na rua Caí. Aqui na Cachucha. E levar ali pra Américo Silveira, no bairro do Cristo Redentor. Feito então 3 viagens depois, aqui na Vila Nova, estamos novamente, eu e o Moisés. Mas agora só de passagem, né? Pra quem não sabe, mora aqui na Vila Nova, no bairro pelo menos. E antes de seguir dando no meio, vou ali correndo no Posto Pinheiro que tem aqui
aqui na... esqueci o nome na cavalgada. Vai dar um mix como se não houvesse amanhã. Agora são 4h37 da tarde, 3 viagens. Eu peguei aquela corrida da Caxuxa para 4 viagens. Da Caxuxa para... Não, lá de Gravataí para Caxuxa, que eu passei raiva durante uma hora, que eu falei para vocês antes. Eu peguei os rapazes ali da loja de carro, nem falei deles, né? 2 funcionários de uma revenda de carro. Vieram me pedindo dica de vídeos, que eles fazem vídeo pro Instagram da loja para vender os carros deles, no caso. Como se eu pudesse dar dica de alguma coisa, mas tentei. Depois eu levei uma menina que eu peguei ali no Sinodal, ali do que vai aquele ali, aquele Redentor. Levei para Deodoro, no bairro Mário Quintana. E daí ali no Espaço Cruzeiro, no Porto Cruzeiro, ali na Protásio, peguei essa corrida aqui para Vila Nova. Sem tirar. Tirando aqueles 25 minutos que eu fiquei passando raiva em Gravataí, o resto foi perfeito, né? Perfeito. Só rodei e valendo e tal. E a única corrida ruim valendo na relação foi aquela que eu peguei em Gravataí para Caxuxa. Todas as outras 3 que eu citei estavam ok. Inclusive essa aqui que eu vim de X, me pagou 37 pilas, se não me engano. 35 pilas. E uma corrida que eu rodei 38 minutos. Eu não vi quantos quilômetros, mas acho que deu uns 17 por aí. Então tá ali na média, pro X tá ok, né? Pro X tá ok. Tá bom? Não tá bom. Talvez nunca esteja. Mas tá ok. Enfim, já tô aqui na cavalgada, agora vou ali mijar como se não houvesse amanhã. E depois vão seguir dando no meio. Pode ser aqui? Pode ser aqui mesmo. Feito então, mas uma boa tarde pra ti, uma ótima semana. Agora vamos ver se eu acho a Márcia, que é pra estar aqui na fundação também, e depois atravessar a correnteza. Tem que ir pro Petrópolis, ou seja, eu vou ter que me atirar por cima de todo mundo pra pegar os Alda-Aranha. O problema é que a Márcia tá cagando pra mim, ó. O PIN dela diz que ela tá aqui e ela tá cagando, né? Deve tá ali ela, bem perdida. Não tava aguardando um carro todo adesivado. Boa tarde, é Márcia. Tudo bom, senhora? Boa tarde. Sou Jadoca? Agora vamos ver se a gente consegue atravessar essa correnteza aqui. Acho que fechou o sinal lá do túnel e a gente vai ir. Agora ver os motoqueiros vida louca. Vão usar tudo por cima de mim. Deu. Não foi dessa vez. Acho que parou. Aqui canseira que eu tô. Peguei um trânsito agora, 7h30 da noite, anoiteceu em Porto Alegre. Aquele retorno da Ipiranga com a Silva Sol, da Silva Sol com a Ipiranga ali é pra irritar o cara, né? Mais que a 24 às vezes. Impressionante, se junta meia dúzia de boca aberta ali e dá um enrosco de um jeito inacreditável. Os caras não sabem pra onde vão, não sabem como fazer. Ficam tudo se arrastando naquelas 5 faixas ali. Os caras querem ir pra direita e estão vindo pela esquerda. Os caras querem ir pra esquerda e vêm pela direita comendo todo mundo. Que canseira! Tô aqui na rua Nossa Senhora da Glória, no bairro Glória. Onde eu trouxe a última passageira do dia. Atual, né? Não é a última de fato. A mais recente, então. Eu acho que aqui, se eu não ligar X, parou, mas eu tô com preguiça de ligar X. Eu vou rodar vazio um pouquinho em direção ao Menino Deus. Fazer o retorno aqui pelo Oscar Pereira, pegar a Niterói. Enfim. Mas não posso reclamar do movimento até agora. O dia de hoje tá bem ok. Falta pouco pra meta. Deve atingir na próxima hora aí. Depois só aguardar o Rafa sair da URGS. Hoje vou dar carona pra ele. E descansar, porque eu tô cansado pra caramba. Cansado pra caramba. Muita tranqueira. Enfim, nada diferente de um dia, de uma segunda-feira de março em Porto Alegre. Feito, 15 para as 10 da noite. Rafa em casa já, só esperar ele entrar. Entrou.
Missão cumprida e cansado pra caralho. Hoje até o reloginho do estagiário, o cronômetro regressivo abriu pra mim aí na última corrida. Depois o Rafa me chamou e eu já fiquei off. Foi gostoso, foi bom. Cansativo pra caramba, é verdade. E o resto é resenha, mais um dia normal, cheio. Eu tava pensando mais cedo hoje de uma característica das segundas-feiras que eu tenho notado ultimamente em relação ao comportamento dos passageiros. Segunda-feira eu não tô afim de conversa. São raros os passageiros que trocam uma ideia comigo, né? E deve ser uma característica da segunda-feira. A pessoa tá ainda talvez meio de ressaca do final de semana e na segunda-feira é para resolver compromisso, aquela coisa toda. A maioria das corridas tem por esse objetivo. Dificilmente tu leva alguém para um teatro, para o cinema ou para um restaurante. De noite até tu leva para restaurante, mas normalmente o pessoal que é de fora. O pessoal que é de Porto Alegre dificilmente. Até porque a maioria dos restaurantes em Porto Alegre, ou pelo menos grande parte dos restaurantes em Porto Alegre, não funcionam nas segundas-feiras, né? E daí... Mas por que eu tô falando isso? Porque eu não tive nenhum embate e foi muito sem graça em relação a isso. Não tinha ninguém atravessado hoje. A maioria, graças a Deus, me esperou pronto. Talvez um ou outro caso aí que eu tenha esperado, que eu tenha esperado 15, 20, 30 segundos, talvez. E isso é bom, né? Melhor assim do que assado. Eu prefiro assim. Sempre falei aqui, passageiro que entra mudo sai calado. Esses são os melhores. Pelo menos não tem envolvimento, né? Não tem. Só que às vezes falta história para contar. Talvez vocês sintam falta disso às vezes. Amanhã não vai ter vlog, amanhã episódio do podcast Sem Pauta, Sem Vergonha, com o meu amigo Mariston Fernandes. Não perca o episódio. Mariston, exemplo de superação. Eu descobri no podcast, não sabia. Mariston é nego velho. O Mariston é nego velho, trabalha desde sempre nos aplicativos. Já me acompanha há muito tempo. Foi a primeira vez que nós falamos, assim, conversamos e tal, trocamos ideia. Mas já cruzei com ele nos churrascos dos gurias, em posto de gasolina, no trânsito, por diversas oportunidades. E eu descobri que ele teve um acidente bem sério de carro, né, na BR-116. Chegou aí para o hospital, acho que até, se eu não me engano, posso estar esquecendo desse detalhe, ele até em coma ficou. Foi uma coisa bem, bem importante. Isso superou e deu a volta por cima. E aí, enfim, sem spoiler, não perca o episódio amanhã às 19 horas do Mariston Fernandes, aqui nesse canal, Diário de um Uber, podcast Sem Pauta, Sem Vergonha. E voltamos normal com essa programação de vlog na quarta-feira. Muito obrigado para quem chegou comigo mais uma vez no final desse vídeo, aos meus amigos inscritos. Compartilhe em suas redes sociais e que não for, faça imediatamente. E só para lembrar vocês, meus vídeos não tem pauta, não tem edição, não tem vergonha. Eu sou meu patrão, nada me faltará. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. A palavrinha para tu deixar no comentário, a hashtag para tu deixar no comentário. E eu tenho certeza que tu chegou até o final desse vídeo. É hashtag não teve banho no Moisés. Repito, hashtag não teve banho no Moisés. Agora há pouco, quando estourou o cronômetro, eu pensei, mas por que tu já tá dando menos 2 horas, ou 2 horas disponíveis só? Porque normalmente eu começo ali 10, 11 horas da manhã, e esse horário o cronômetro nem apareceu ainda, né? É que hoje eu comecei às 9, porque eu saí, na verdade, para lavar o carro e acabou que eu não lavei. Então, coloca aí no comentário. Hashtag não teve banho no Moisés. Por sinal, amanhã eu tô morrendo de medo, pessoal. Amanhã eu tenho revisão do Moisés na COV. E eu já tô começando a me preocupar, porque daqui para frente, toda a revisão vai ser uma chance de me tirarem ele, né? Foi assim o ano passado. Eu fui com o Gaspar lá para fazer uma revisão e saí com o Moisés. E tudo certo em relação ao Moisés, né? Tanto que me apaixonei de cara e tá aí. O Moisés fazendo história pelas ruas de Porto Alegre, literalmente. E eu tava pensando assim, qualquer dia desses vocês vão me tirar o carro. Vão me dar outro carro, é óbvio, né? Eu acho, espero que seja óbvio isso. Eu já escutei causos, o pessoal chegou lá, pegou o carro e acabou o contrato. Eu acho que isso não vai acontecer, né? Mas
vai ser no dia que isso acontecer, e principalmente se for sem aviso prévio, vai ser uma choradeira. Vai ser uma choradeira. Então, torçam. Eu não quero me despedir do Moisés ainda. Não estou preparado para isso. Ele não bateu 70 mil km ainda. É um jovem rapaz dos seus 30 anos de idade. Se a gente for pensar numa relação com a idade do homem, né? É um jovem rapaz de uns 30... um louco se arrastando essa hora da noite. Vai ligar o alerta ainda na alça de acesso da Vicente Monteja. Não vou mostrar, senão vai identificar o colega. E parou bem no acesso com o alerta ligado. Não parou. E continua com o alerta ligado. Tá sentindo, acho que a viatura da Polícia Militar. Vai parar aqui, vai embarcar passageiro. Impressionante. Esses colegas não aprendem, sabe? Então é isso. Torçam porque eu não estou preparado ainda para essa despedida. Eu sei que um dia ela vai acontecer com certeza. Mas eu não estou preparado ainda. E estou morrendo de medo. Confesso para vocês que estou morrendo de medo. Dito tudo isso, fui. E assim mesmo.